Olá a todos, estamos iniciando mais um comentário diário de fechamento. Hoje comigo, Vebelo, no pregão dessa quinta-feira, último dia do mês de março, tivemos o rompimento definitivo da linha de resistência na faixa de 68 mil pontos, que vinha segurando o nosso principal índice ainda dentro de uma congestão lateral. No pregão de quarta-feira já tivemos uma sinalização altista e foi confirmada no pregão dessa quinta-feira, inclusive com o mercado aí tendo um pequeno aumento no volume de negócio, o que torna esse rompimento ainda mais importante. E agora a gente passa a formar então um pequeno pivô de alta após o rompimento dessa resistência, com alvo lá na faixa dos 69.000, 69.200 pontos, em que nós acreditamos ser o próximo alvo aí desse movimento. Então, dando provavelmente já no pregão dessa sexta-feira continuidade ao movimento altista para o nosso índice. O alvo final desse movimento se dá na faixa aí entre 70 e 71 mil pontos, onde teremos uma resistência ainda muito mais forte que deve levar aí a uma dificuldade maior para ser rompida, mas isso nós acompanharemos no decorrer do movimento. O que é importante destacar nesse momento é o rompimento então da resistência, o mercado com um viés agora um pouco mais altista, as médias já começam a fazer um alinhamento também a favor desse movimento, então a gente começa a buscar aí posições compradas com mais convicção. Dos ativos que estamos posicionados, Vale do Rio Doce, seguimos no trade. A Vale hoje teve uma agulhada na região de stop, mas como esse movimento ocorreu durante o pregão, nosso stop não foi acionado, seguimos com a nossa posição, os alvos ainda em 47,90 e 48,65. Vivo, seguimos com a nossa posição dos restantes 50%. Aqui, inclusive, já estamos fazendo um ajuste no nosso stop, elevando o nosso stop para baixo da faixa de 12,15, de forma que já reduzimos bastante o nosso risco nessa operação e carregamos o restante no segundo alvo em 65,90. MMXM, também liquidamos 50% no primeiro alvo em R$10 no pregão dessa quinta-feira e agora, inclusive, já fazemos um ajuste no nosso stop, o stop posicionado abaixo de 9,70. E o segundo alvo, seguimos aí carregando até o patamar de 10,50. Então aqui já alijamos o risco desse trade, seguimos carregando até o segundo alvo, que acreditamos ser atingido provavelmente já no pregão dessa sexta-feira também. Lojas Renner, seguimos com a nossa posição. O ativo ainda segue bastante próximo da região de suporte, numa lateralização, respeitando ainda as médias. Então seguimos com o nosso trade. Amar, Lojas Marisa, o ativo aí com 2 dias de correção, mas sem nada a fazer nesse momento. Seguimos com o nosso alvo em R$ 26,57 e R$ 28,00 e o stop ainda posicionado abaixo de R$ 24,99, nada a fazer nesse momento. BVMF, bastante próximo do nosso alvo em R$ 12,00, o ativo faz aqui uma figura de indefinição numa região de topo. E aqui nós então já encurtamos o stop para baixo da média em 11,70, de forma a reduzir o risco desse trade, visto que formou uma figura de indecisão muito próximo do nosso alvo, então aqui nós já optamos por encurtar o stop. Bradesco, também bastante próximo do nosso alvo já, 2 movimentos bastante fortes de alta, 2 pregões seguidos aí com um movimento de alta bastante interessante. E aqui nós também já estamos optando por reduzir o nosso risco, elevando o stop para baixo da mínima do pregão dessa quinta-feira, até deixando uma folguinha, colocando o stop abaixo de 32,30, de forma que a gente já reduz também bastante o risco dessa operação. Um ativo que acionou nossa compra no direto do pregão, durante a tarde dessa quinta-feira, foi a Alpa 4, que é a Alpargatas. O ativo vinha demonstrando um aumento no volume já no pregão de ontem.
hoje acionou nossa compra, foi mencionado no direto do pregão, inclusive dando uma oportunidade de entrada naquele exato momento. O ativo até oportunizou a compra. E agora estamos posicionados então, nossa compra em 11,01, o nosso top abaixo de 10,62 e os nossos alvos em 11,39 e 11,84, conforme mencionado no direto do pregão. Ativos que nos chamam a atenção para essa sexta-feira, o primeiro deles é MRV, confirmando uma região de suporte, uma possível entrada no rompimento de 13,11, o stop abaixo de 12,99 e o alvo em 13,70 para esse trade contra a tendência. E Braskem, rompendo um topo, uma resistência bastante importante na faixa de 21,25, um aumento bastante expressivo no volume, e aqui adotaremos a estratégia da tática de guerrilha, a compra num recuo em 21,32 na primeira retração de Fibonacci. Aqui na verdade a gente até coloca a compra 2 centavos acima, então posicionaremos nossa compra em 21,34, o stop abaixo de 21,10, abaixo da última retração, e alvo em 22,30. E aqui nós também manteremos a atualização no direto do pregão para os nossos clientes que nos acompanham. Além disso, tem outros ativos que nos chamam a atenção. Zetec é um deles, chama atenção, então manteremos a atualização no direto do pregão. E a JHSF também nos chama atenção, possível pivô de alta. Nós também manteremos esse trade no direto do pregão, além de lojas americanas, Lame 4, que também começa a ficar interessante. Então esses 3 ativos, para quem nos acompanha, os nossos clientes que nos acompanham no direto do pregão, manteremos a atualização desse trade através dessa ferramenta. Muito obrigado a todos, tenham todos um ótimo final de noite e uma ótima sexta-feira.